Tá legal. Então, beleza, muito bem. Boa tarde a todos. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Onde é que as pessoas estejam. Essa câmera aqui ou aquela? Essa. Essa é a detalhe, você está me vendo pequeno e aquela está nos vendo a todos. Então, muito bem, já que você está nos vendo a todos, eu vou reapresentar ou apresentar a você que não os conhece. Quem aqui está comigo? O André Daré. Daré, né? Isso. CEO, chefe, presidente, dono. Dono ainda, dono não, é presidente sim. Professor, manda-chuva, CEO aqui da Núclea. Salve, salve. E ao lado dele, o Silvio Marotti. O Silvio é partner at Bain & Company. Conta pra gente o que é a Bain & Company já de cara, para quem não sabe, e depois a gente começa a desenvolver nosso papo. A Bain & Company é uma consultoria estratégica global, sediada nos Estados Unidos, presente no Brasil aqui há mais de 25 anos, tratando de assuntos estratégicos para grandes organizações no Brasil e ao redor do mundo. Maravilha, eu estou aqui porque junto com o Cláudio Zaidan a gente apresenta o Isso Ninguém Vê, que é esse aqui, podcast maravilhoso, delicioso, realmente uma honra para mim fazer parte dessa história, promovido pela Núclea, desenvolvido pela Núclea, onde a gente fala de tecnologia e tenta se aprofundar dentro do tema da tecnologia, das transações financeiras, entender melhor esse universo, não só a partir de quem faz, mas a partir de quem vive e às vezes que não sabe, como eu, como as coisas acontecem. Para entender melhor esse universo, você pode acessar o podcast, vou até aproximar da câmera, em qualquer agregador de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, enfim, todo mundo sabe, tem aqui o QR Code, se você quiser ver na sua tela. Muito bem, Cláudio ainda não pôde estar aqui, ainda bem, e aí a gente segue para manter o ritmo, hein? Porque o Cláudio gosta de falar. Vamos lá, aproveita então para ouvir todos os nossos episódios, a nossa agenda é bem completa, a gente vai falar de vários temas ao longo dessa tarde. Para quem não sabe, nós estamos na Febraban Tech, maior evento de tecnologia para o setor financeiro da América Latina. Vamos falar nesse primeiro bloco, a gente vai fazer vários hoje, vamos fazer 3. Hoje a gente vai falar agora de centralidade no cliente. Daré, vou começar contigo, tá? Centralidade no cliente. Como é que as instituições financeiras no Brasil estão incorporando a abordagem de centralidade no cliente em seus serviços e produtos? Primeiro, eu vou começar falando de uma frase que eu escutei, acho que a primeira vez que eu escutei essa frase foi de um executivo do sistema financeiro, falando sobre o cliente. Ele falava assim que uma instituição ela vai ser do tamanho que os clientes quiserem, né? Acho que isso diz muito o que significa a centralidade do cliente. A empresa só existe se existe cliente, né? E eu acho que isso, seja empresas do sistema financeiro, empresas de tecnologia, de outros setores, acho que essa frase é universal para qualquer mercado, para qualquer empresa que queira crescer atualmente. E o sistema financeiro não é diferente disso. A gente vem de um processo de inovação muito grande no sistema financeiro, um investimento muito forte em tecnologia, disrupção, né, na forma de se fazer e prestar o serviço. Até pouco tempo atrás, 20 anos atrás, eu diria que existia transações pela internet e pelo celular, né? Então, os clientes iam nas agências. E eu diria que muitos bancos ficaram pelo caminho nesse processo, foram consolidados, absorvidos por outros, e outros surgiram nesse período, né? As fintechs, tem bancos unicórnios, bancos digitais que viraram unicórnio nesse período. Eu diria que quem sobreviveu nesse período, seja dos incumbentes, né? Os grandes bancões que existiam e que foram consolidando, e esses novos entrantes que se destacaram, muitos deles só sobreviveram porque tiveram centralidade no cliente. A gente vê hoje que a grande competição hoje é pelo cliente, né? Claro. Até porque o cliente tem mais escolha, né? Ele tem mais escolha, tem mais coisa acontecendo. Então, acho que quem consegue dialogar e entender melhor esse cliente sai na frente, né, Silvio? Dan, se eu puder compartilhar aqui o que a gente observa ao longo do tempo, as empresas quando começam pequenas, se nós 3 aqui nos juntarmos para montar um negócio, vamos pensar que problema do cliente a gente vai resolver, né? E quando a gente começa pequeno, a gente provavelmente vai conhecer todos os clientes, pode até conhecer pelo nome. E todos nós aqui vamos tentar fazer o máximo, porque a empresa vai existir se ela conseguir vender alguma coisa. E só vai vender se, como o Daré falou, um cliente quiser comprar. Então a gente vai provavelmente ter uma obsessão pelo cliente para entender quem são os clientes, o que eles querem, o que agregar valor para eles, como é que a gente ganha dos concorrentes para eles escolherem a gente e não os concorrentes. Claro. As empresas tipicamente vão crescendo
E não são mais 3 pessoas aqui que sabem de tudo que está acontecendo. Elas vão criando áreas, departamentos, vão criando áreas que não têm um contato direto com o cliente e vão se distanciando. E as pessoas acabam entrando num mindset, num mood, numa cultura de só fazer o seu trabalho. E sem ter uma conexão de como o trabalho que elas estão fazendo conecta com por que aquela empresa existe, que benefício que ela leva para as pessoas, para os clientes. Tá? E a gente observa isso com uma incrível frequência. A maioria das empresas, elas vão crescendo, vão perdendo um pouco dessa mentalidade de fundador. A ideia da missão da empresa, né? Você está dizendo também. Tem a ver com a ambição da empresa e tem um desafio também, porque a empresa começa a crescer, ter áreas mais afastadas, mais departamentalizadas, as jornadas do cliente vão ficando fragmentadas, porque a empresa quer ter mais eficiência. Isso faz ser muito desafiador todos na organização lembrarem do porquê que a gente está lá. Né? Que as pessoas estão lá provavelmente para ajudar aquela organização a entregar alguma coisa de valor para o cliente. Porque se não entregar algo de valor para o cliente, não vai ter venda. Se não tiver venda, não vai ter resultado para a empresa, nem para os funcionários, nem para os acionistas. Quais são as principais iniciativas adotadas pelo mercado financeiro que você vê como as mais importantes ou as mais recentes, buscando essa relação mais estreita com o cliente? Acho que tem várias coisas acontecendo, o Daré também conhece bem, pode explorar aqui. A gente desenvolveu já há umas 2 décadas um conceito chamado Net Promoter Score. Você talvez já tenha visto e recebido em algum momento uma pesquisa perguntando qual a probabilidade de você recomendar um negócio, um produto, um serviço a um amigo ou um conhecido. É uma lógica de você indicar algo numa escala de 0 a 10. A Bain desenvolveu esse conceito há muitos anos porque a gente trabalhava com muitas empresas que se deparavam com esse desafio. Tenho até pesquisa de satisfação e meus clientes falam que estão satisfeitos. Mas quando olham ao longo do tempo, elas estão perdendo market share, tem clientes indo para a concorrência, não estão crescendo tanto quanto poderiam. Então esse, por exemplo, é um indicador aqui que ajuda as empresas a entenderem de verdade qual que é o grau de engajamento que os clientes têm com ela, qual que é o grau de satisfação, lealdade. E esse indicador foi desenvolvido porque ele tem um link com, de fato, outros indicadores de criação de valor, que é por quanto tempo esses clientes ficam com aquela empresa, por quanto tempo eles continuam consumindo aquele produto, quantos produtos e serviços eles consomem daquela empresa e até o quanto eles ajudam a vender os produtos e serviços daquela empresa via recomendações. Não sei, Dan, você recomenda, tem algum médico, arquiteto ou advogado para recomendar para uma pessoa? Sim, claro. Muitos? Não. Poucos, né? Poucos. Restaurantes para recomendar, você tem muitos? Ontem mesmo me perguntaram. Mas uma pessoa vai viajar para Nova York, que foi uma cidade que eu morei, aí sempre vem quando vai viajar, quando a gente vai viajar é assim, né? Pergunta restaurante, eu falo restaurante, mas nunca indico mais de 3. Porque recomendar de verdade é uma pessoa querida, né? A pessoa a quem a gente quer bem, não é qualquer um que a gente recomenda. Sim, então claro. Você imagina um desafio de recomendar um produto, uma marca. Pense em marcas, produtos. De quais empresas você de fato recomendaria para uma pessoa querida sua? E também acho que a recomendação tem a ver com a experiência que você teve e a suposição que aquele serviço vai se manter como foi com você, né? Tem um tema de expectativa, muito claro. E você, quais? Às vezes você tem até nessas pesquisas, tem empresas que nem prestam um serviço, determinado serviço que você está querendo entender, mas a marca é tão forte, porque ela presta serviços tão de altíssima qualidade, que tem clientes que associam um produto que ela nem presta, mas associa aquela empresa. Ou imagina, se fosse consumir aquele produto, consumiria se fosse daquela empresa. Justamente porque ela conquista ali, tudo que ela faz ser bom. É bom, é focada no cliente, né? Então, quando o Silvio estava falando dessa metodologia de pesquisa, hoje as empresas, a Núclea faz isso, os bancos fazem isso, e outros setores também fazem isso, fazem essas perguntas para os clientes, todo contato que você tem com o cliente, você faz essa pergunta, essa experiência que você teve com a Núclea, ou um banco A, um banco C, e o cliente fala para você, e se dá o feedback, seja o feedback indicando ou não, ou de não recomendação, né? E isso as empresas tabulam, elas viram um grande banco de dados, onde essa interação vira super rica para você entender o que você está fazendo bem e precisa continuar fazendo, incentivar com que a empresa faça mais daquilo, seja para você corrigir processos, né, para que aquela experiência negativa não aconteça mais. E você consegue ir num grau de profundidade de cada serviço e você consegue se comparar essa pesquisa, como essa mesma pergunta você consegue fazer para qualquer cliente sobre qualquer empresa, você consegue se comparar se a sua empresa ela está se destacando naquele produto, naquele serviço em relação a outra que presta o mesmo tipo de serviço. Então você consegue saber também, não só você com você mesmo, se você está bem,
se os seus concorrentes são melhores ou piores do que você. E isso torna ao você introspectar e colocar essa metodologia, você acaba colocando na veia aquela condição de melhoria contínua que é o que a gente quer buscar, né? Que ficar incansável. Você pode ser a melhor empresa hoje no mercado, mas quando você observa que tem alguém se destacando, às vezes até de outro mercado, você começa a se inspirar com o que outras empresas estão fazendo para melhorar o seu próprio serviço que você está fazendo no seu mercado. A Núclea, por exemplo, tem muitas coisas que só ela faz, né? Então é até difícil, às vezes, você ter uma referência de satisfação. Mas a gente pega e analisa outros mercados, por exemplo, o que os outros mercados fazem, empresas que encantam os seus clientes, para a gente se inspirar e também fazer essa prática aqui para poder melhorar a relação com os nossos clientes. Perfeito. Para oferecer soluções financeiras especificamente, onde é que a tecnologia tem ajudado a aprimorar essa experiência? Quer falar ou eu falo? Sim. Eu trabalhei muito tempo na área de produtos, né, de um grande banco. E o que a gente observa é assim, em especial no sistema financeiro, o cliente ele não quer gastar tempo com um banco, né? Ele quer não ter problema com o banco, ele quer acessar um aplicativo, resolver o problema dele na hora. Com mais pressa, menos paciência, não quer pegar maior exigência até porque vem, né, num ciclo de eficiência grande, tudo funciona, então ele quer que... Ele quer barato, né? Ele não quer gastar tempo no trânsito para ir numa agência física. Então a tecnologia hoje ela está muito voltada a você simplificar a experiência do cliente, torná-la mais acessível e os produtos mais baratos. Tanto é que hoje a gente fala que um banco que não esteja no celular, hoje praticamente ele não sobrevive, né? Principalmente para quem presta serviço para pessoa física. E hoje todos os bancos se não tem serviços que ainda não estão no celular, estão indo para o celular. E muito se estuda a experiência do cliente, né? A usabilidade, tem que ser intuitiva a usabilidade. Então, as tecnologias todas que estão sendo utilizadas são ou para baratear esse serviço, para ser mais ágil, a gente fala em nuvem, né? Que é colocar o serviço em nuvem, isso torna muito mais barato do que você ter os seus próprios mainframes, né? Os seus próprios computadores. Cada banco antes tinha seus mainframes, isso custa muito caro para você. Se você quer expandir, escalar o seu negócio, você tem que comprar mais mainframe. E isso gera uma ociosidade. Hoje em dia tem tecnologias que você paga pelo que você usa de fato, né, da nuvem, né? Então, seja tecnologias que são mais escaláveis, que você consegue hoje atingir milhões de clientes num baixíssimo custo, então você consegue reduzir as tarifas bancárias. Eu não consigo imaginar, há um tempo atrás, um serviço Pix como hoje é gratuito, né? Ele só é gratuito porque a tecnologia viabilizou, né? Não existiria hoje um Pix gratuito se a tecnologia não tivesse viabilizado e barateado tanto a transação de Pix hoje custa milésimos de centavos hoje no mercado. Dan, uma pergunta, falando em tecnologia, você já interagiu com o chatbot de alguma empresa? O chatbot, aquele robozinho. Claro. E como foi sua experiência? Cara, eu não tive uma experiência não. Eu tive aquela experiência clássica, acho que celular, de empresa de celular. Assinatura disso, daquilo, arruma aqui, arruma ali, arrumou. Depois até teve um pós-chat, vamos dizer assim, também legal. Foi bom. E banco, porque a gente, às vezes para falar com o gerente, às vezes para ver o que aconteceu. Mas aí você estava interagindo com o humano, né? Não era aquele que tem um robozinho respondendo. Não, mas tem um robô. A primeira fase é sempre com o robô, quase sempre, né? E você já interagiu com aquela ferramenta chamada ChatGPT, não? Esse é o must do momento, né? Mas eu nunca entrei no ChatGPT. Você nunca? Até porque me disseram que entraram lá e falaram de mim e metade das peças que eu fiz não estava lá. Tinha filme que eu fiz que não estava e filme que eu não fiz que estava. Entendi. Então eu tô deixando o chat ter um tempo dele ainda. Entendi. Pra gente se conhecer. Não, eu digo porque é um exemplo, porque falando de tecnologia, né? O que o ChatGPT tem representado, de fato, é muito do que pode ser ainda transformacional nos anos que estão por vir. Né? O ChatGPT, que foi disponibilizado no final do ano passado pela empresa chamada OpenAI, teve um sucesso que nem eles esperavam que ia ter. Tá? Porque, de fato, tem uma capacidade conversacional, cognitiva, de criar, responder, interagir, que realmente parece um ser humano. E isso, para quem trabalha com chats, com esse tipo de tecnologia, é algo realmente, de certa forma, você pode considerar até assustador. Tá? Então, é uma forma de atuar e operar e suportar humanos
seja clientes, seja pessoas que trabalham nas equipes das diferentes empresas e organizações, que traz muita produtividade, muito mais qualidade, muito mais acesso às informações de forma muito mais produtiva e assertiva. Tá? Então, um exemplo aqui muito atual sobre tecnologia que pode fazer muita diferença nos anos que estão por vir. Pegando o gancho do Silvio, essas tecnologias de inteligência artificial, ChatGPT é um exemplo, né? Claro, mas tem até outros inteligências artificiais que estão entrando no mercado. Para a Núclea, é essencial no futuro da Núclea, porque o que um cliente... A Núclea trabalha prestando serviço para empresas, né? E são serviços de milhões de transações. E normalmente, quando você faz um projeto para alterar, para criar um serviço novo, ele tem um tempo grande de execução, de programação de tecnologia. Hoje, esse tipo de serviço de tecnologia, de inteligência artificial consegue reduzir bastante o prazo de desenvolvimento de programação e consegue reduzir o erro também, porque se um programador comete erros, ele já identifica onde estão as falhas na programação. Então, você consegue melhorar muito a entrega, a qualidade de entrega, com menos erros, nos serviços novos e num tempo de entrega muito menor que você tinha anterior. Do ponto de vista satisfação do cliente, se entregar mais rápido, numa qualidade melhor, faz muita diferença. Ganha tempo, diminui os custos, né? Me parece só boas notícias, né? Onde que a Bain & Company colabora com isso, com essas práticas? Onde que a Bain & Company desenvolve e atende melhor as necessidades e expectativas dos clientes? Então, um dos pontos que a gente estava comentando mais cedo, hoje o tal do indicador do NPS é utilizado praticamente por todas as instituições financeiras do mercado. Né? Ele praticamente virou um padrão, obviamente tem detalhes de metodologia, como é que se mede, nem todo mundo faz, entre aspas, do jeito certo. Até ao longo do tempo a gente criou, por exemplo, ferramentas para ajudar as empresas, organizações a terem um NPS no mesmo método e um padrão, entre aspas, bem, que é o NPS Prism, que permite ter essa visão competitiva e comparativa. É um tipo de coisa que a gente faz que primeiro passo você falou, é medir, é saber quão bem ou quão mal eu estou. Agora, medir não é suficiente, então tem toda uma camada de ajudar, a gente até fala de NPS, é o Net Promoter Score, fala do Net Promoter System, que é uma série de práticas das organizações que passam por, quando a gente fez aquela brincadeira aqui de a gente começar uma empresa, tá ouvindo os clientes, entendendo o que eles querem, o que eles não querem, entendendo a concorrência, como é que você institucionaliza algumas dessas práticas quando uma organização é muito grande? Processo de escuta ativa de cliente, sensibilizar as diferentes áreas da organização sobre por que estamos aqui e o que faz impacto e é melhor ou pior para o cliente. Desculpa te interromper, mas complementando assim, eu entendo que você tem uma leitura, ou pretende ter uma leitura cada vez mais completa do cliente. E é essa a busca da empresa, então? É isso? Não é apenas, né? Esse é o vetor? Não é apenas, né? Isso aqui eu diria que talvez é a pontinha do iceberg, essa parte de entender. Né? A gente acaba ajudando as empresas a resolverem problemas complicados também, e desafiadores, que passa por uso de dados cada vez mais. A gente está falando de ChatGPT, que é de uma empresa OpenAI, uma empresa com quem a gente já vem trabalhando há mais de um ano e com quem a gente tem uma parceria. Né? Então a gente acaba sendo até um parceiro deles para ajudar outras organizações a implementarem esse tipo de solução. Né? Porque tem desafios técnicos e tem desafios organizacionais também. Onde tem mais valor eu usar uma solução como essa? Quanto isso vale? Ah, tá bom, e como é que eu implemento essa solução? Né? O que eu tenho que mudar em tecnologia? O que eu tenho que mudar na forma como as pessoas têm que operar? Aqui, por exemplo, a gente tem lá um tipo de solução que você consegue criar anúncios digitais, aqueles que aparecem na página do Internet Bank, de forma automatizada. Você dá algumas palavras, dá uns temas e a ferramenta entrega para você uma série de propostas de banners que você podia colocar lá. Então, em vez de você ter pessoas que passam a fazer o design desses banners, você passa a ter pessoas que são curadoras. Elas pegam tudo isso que foi produzido e vão escolher o que a gente vai colocar lá. E você pode integrar isso aqui para fazer os chamados teste AB, para ver qual banner traz mais conversão de venda, de clique, etc. E automatizar todo esse processo. Você imagina, está gerando uma experiência melhor para o cliente, com muito mais custo, de forma muito mais rápida, né? Eu tenho uma pergunta aqui, mas eu acho que você já respondeu. Em todo caso, como a Núclea utiliza a tecnologia e a análise de dados para oferecer soluções financeiras mais alinhadas com as preferências e objetivos individuais de seus clientes. É o que a gente tem falado até agora, é esse constante processo de busca, análise de dados e aprimoramento tecnológico. Né? Você sabe sobre essas questões de como, eu estou falando um pouco da relevância, da importância de você ter foco no cliente, uso de dados, tecnologia é a base, mas assim, a gente olha que um cliente satisfeito, ele dá, na média, o dobro de resultado de um cliente não satisfeito para as companhias. Porque o cliente satisfeito está propenso a consumir outros serviços daquela companhia quando ele teve uma experiência boa com o produto. Se ele em algum momento ele vai usar um produto
um outro produto ou serviço, ele vai procurar primeiro essa empresa para ver se essa empresa tem. Então, nesse momento, a gente está fazendo uma transformação cultural na empresa, onde, de fato, a gente está colocando a centralidade no cliente como o centro de todas as decisões da companhia, e dados, para quando você está tomando uma decisão para saber se isso satisfaz ou não o cliente, a pesquisa é uma fonte de dados, mas a gente tem muitos outros dados de próprio de relação com o cliente, quantos produtos cada cliente consome, que indicam para a gente se esse cliente está satisfeito, se ele está propenso a crescer com a gente, se ele está propenso a descontinuar a relação com a gente, e a gente toma as medidas para cada tipo de cliente, né? A gente diria que um cliente que ele está insatisfeito, ele acaba até dificultando a entrada no setor da companhia. Se você pega um cliente insatisfeito enquanto ele indica outros clientes, o que não, ele também, a gente fala que é detrator, né? Um cliente que está insatisfeito, ele leva a imagem negativa da companhia. Você tende, quanto mais clientes insatisfeitos você tem, você perde share normalmente, você perde market share. Então, esse é um desafio nosso que a gente tem. A Núclea, ela atende clientes pequenos até clientes muito grandes, né? Bancos, instituições que são aqui os maiores instituições do país. Imagina você ter que tratar clientes diferentes desse tipo. Eles consomem, têm necessidades diferentes, produtos diferentes. Então, se você não tratar os clientes, segmentar os clientes, usar os dados, para entender as diferentes necessidades de cada um e trabalhar diferente esse tipo de cliente, você acaba não fazendo bem o serviço nem para o cliente grande, nem para o pequeno. Você fica na média e acaba ficando aquele serviço que a gente fala que é medíocre, né? Que você acaba não satisfazendo os clientes. Agora, um cliente insatisfeito é um alerta bom também, né? É um alerta ótimo. É um sinal. Ele descobriu uma coisa que você não sabia. E ele melhora a tua empresa. Né? Você sabe que, falando em clientes satisfeitos, assim, de cada cliente satisfeito, talvez de cada 10, só um fala para você que está insatisfeito. Esse um que está falando com você, ele só fala porque ele quer continuar com você. Senão ele não reclamaria e já ia embora. Então a gente valoriza muito um cliente quando ele fala, reclama, faz um ponto de melhoria para a companhia. A gente entende isso como um presente, né? Porque é uma oportunidade que a gente tem para melhorar a companhia, que às vezes outro cliente insatisfeito, ele simplesmente não conversa com a empresa e simplesmente deixa de se relacionar. Quando você vê, já é tarde demais. Para você reconquistar um cliente que você perdeu, é muito mais difícil do que você conquistar um novo que você nunca se relacionou. Como é que você vê isso? Quando você descobre... Qual é a leitura de sinceridade dos clientes que você consegue alcançar com a sua tecnologia? Os métodos de como você pergunta isso para o cliente fazem muita diferença, né, Dan? A gente estava falando aqui de formas de pesquisar. Se eu vou em nome da minha empresa e pergunto para você, vai ter um tipo de viés. Se eu faço uma entrevista pessoal, tem um tipo de viés. Se eu faço uma entrevista por e-mail ou uma pesquisa por e-mail, tem outro tipo de viés. Então é super importante entender essas formas diferentes, até métodos que você utiliza para capturar a percepção do cliente. E acho que outro ponto aqui também que é bacana de refletir, tem muito cliente satisfeito, feliz, que gosta de você, mas também tem críticas. Né? Então é super importante você estar ciente dessas críticas, incorporá-las e ver como é que você também pode tratar e endereçar essas insatisfações, esses pontos de melhoria. Né? Bom, a Bain é criadora da metodologia NPS. Qual a importância de medir a satisfação dos clientes para uma empresa? A gente já falou sobre isso, mas se você quiser complementar e falar um pouquinho do método. Acho que a importância de medir é fundamental. Mas uma analogia que eu costumo fazer, Dan, se você quiser perder peso, se você quiser perder peso, é importante você ter uma balança bem aferida, medir com a fita métrica a sua cintura. Agora, ficar subindo na balança todo dia, passando a fita métrica todo dia... Eu aprendi que peso não é o lance é a fita métrica. Isso, tem muitas empresas que pensam assim, porque exatamente. Porque você começa a falar, não, eu ganhei músculo, você se engana. Mas a fita métrica... Pode ser, mas pode ser a fita métrica, mas tem gente que culpa a fita métrica ou culpa a balança. E fica discutindo demais se a balança está, sabe, um pouquinho de desvio para cá ou para lá, porque as medições podem ter suas imprecisões. E as empresas acabam gastando muito tempo discutindo se a minha cintura tem mais 1 ou menos 1 centímetro versus o que a gente faz para mudar o tamanho da cintura. A gente tem que mudar a alimentação, a gente tem que começar a fazer exercício, tá? Então, isso é outra parte... Mas me parece que você tem um foco na fita métrica, né? Você é a fita métrica. Não, digo assim, no bom sentido. Por exemplo, o que eu posso fazer para medir melhor do que essa fita métrica que já existe? A gente diz que a fita métrica acho que é a pontinha do iceberg. A primeira coisa é medir e ter uma medição que já sei que eu preciso perder peso ou perder a cintura. Agora, o que eu faço? Essa é a parte mais difícil. Medir tem suas dificuldades, mas essa não é a parte mais difícil, Dan. Entendi. A parte mais difícil é você perder o peso. Saber quanto peso, quanta cintura você tem, essa é a parte mais fácil, certo?
Medir o NPS tem suas dificuldades, a satisfação de clientes tem suas dificuldades, mas o mais difícil, numa organização grande, como é que você muda a cultura? Que é o que a Núclea faz. Com a Núclea e tantas outras, acho que tem essa visão de querer ir nessa direção. É muito comum você se apaixonar pelos seus processos internos. E aí quando você se depara com uma nota, uma satisfação, uma medição que não é aquilo que te agrada, você tem que se questionar, né? Aquilo que você construiu e que até então você acreditava que era o melhor, você coloca em xeque. Então, é natural encontrar uma resistência dos próprios times que desenvolveram um processo numa mudança. Então, a gente fala que é um choque cultural, uma mudança, você tem que de fato estar aberto para se questionar a forma que você faz as coisas diariamente. Pode ser que é uma coisa que você fez num dia, acreditando que tenha sido a melhor solução possível, no dia seguinte o cliente te dá um feedback e você tem que desconstruir todo aquele raciocínio que você construiu e implantou na empresa. Então, essa capacidade de escutar o cliente legitimamente e se reconstruir constantemente é fundamental, senão você não consegue evoluir na satisfação com o cliente. Interessante perceber e reafirmar como o cliente ganhou importância. A importância ele sempre teve, mas acho que a mudança ao longo do tempo dele ter mais poder, né? Poder de comparação, poder de emitir opinião, poder de se fazer presente, né? Ô Dan, você sabe que há muitos isso é geracional, anos, eu acho. Isso. Tem isso, mas também geracional, a tecnologia está mudando, a competitividade também mudando e a tecnologia ajuda muito nisso, tá? Mas não é surpresa quando eu vou falar com algum cliente de uma grande organização e a gente vai começar a fazer um projeto com eles e eu ouço: Silvio, legal que vocês estão aqui. Faz 10 anos que a gente fala que cliente é importante. Vamos ver se agora é para valer. Então você vê, isso é alta liderança de uma organização. Agora não tem como pensar diferente, imagino eu. Quais são os indicadores-chave de desempenho que a Núclea utiliza para avaliar a satisfação de cliente e a eficácia de suas estratégias? Como que a empresa mensura o impacto dessas estratégias no crescimento do negócio? Olha, até o ano passado, a gente não usava essa metodologia do NPS, né? A gente tinha indicadores de deu uma nota de 0 a 10 e os indicadores sempre eram muito altos. E como a pergunta é mais superficial, não é tão íntima como o Silvio explicou aqui no começo da nossa conversa, você indicaria para um amigo, quando você faz uma pergunta que ela trabalha o emocional do consumidor, ela é muito mais profunda e muito mais sincera, né? Então, a gente começou a comparar e quando a gente começou a fazer essas pesquisas, e em paralelo até, para comparar a pesquisa que a gente tinha de 0 a 10, que era, avalia aqui o serviço de 0 a 10 e aqui, recomenda esse cliente, a gente começou a perceber muitas coisas que a gente poderia melhorar nos nossos serviços que a gente não enxergava na metodologia anterior. Então a gente abandonou as outras metodologias, porque de certa forma estava deixando a gente míope, né? E agora, todos os nossos processos que a gente só usa essa metodologia para poder identificar onde a gente vai priorizar o serviço. E sempre a gente prioriza no que é mais relevante para o cliente, né? E o cliente que diz para a gente o que é relevante, não é a gente que escolhe o que é mais relevante ou não. Perfeito. Quer falar alguma coisa sobre isso, Silvio? Eu acho que o NPS é fundamental, é importante, mas é importante lembrar que tem outros indicadores. O Daré até comentou aqui que tem outras formas também de você avaliar e entender o que é a percepção que os clientes têm sobre o serviço que você está entregando. Tá? E o NPS feito por pesquisa é um indicador, digamos, pós-fato, digamos assim, né? Hoje, você tem até tecnologia com dados, você consegue tentar inferir se a pessoa teria dado uma nota mais alta ou mais baixa. E você consegue ter indicadores até operacionais que você sabe se o Dan teve uma experiência ruim. Provavelmente, se eu for perguntar para ele se ele recomendaria ou quão satisfeito ele está, ele diria que não. Tá? Então, acho que isso aqui é importante. Mesmo sem me perguntar. Mesmo sem te perguntar. Né? Eu provavelmente vou saber que se você tentar entrar no seu app do celular ou tentar fazer uma transferência e não conseguir, você provavelmente vai ficar incomodado, né, Dan? Porque Você não quis fazer na hora que você quis. Hoje eu tenho condição de saber que você não conseguiu fazer a transferência. Eu poderia, de alguma forma, já sinalizar isso aqui e te ajudar ou te avisar, olha, agora está disponível, pode fazer. A gente tem indicadores que suportam, né? Acho que o Silvio colocou bem. Assim, você tem esse indicador de pesquisa de satisfação, mas você tem vários outros indicadores que suportam que pode... Uma falha, uma variação desse indicador pode trazer desgaste na relação com o cliente. Por exemplo, disponibilidade do sistema, do app, do aplicativo. Isso é um indicador. Se você tem uma indisponibilidade, aqueles clientes que tentaram, naquele momento da disponibilidade, tentar acessar, eles vão ficar insatisfeitos.
Então você precisa ter uma ação específica naquele público que foi impactado por isso. Então tem outros indicadores que a gente olha, por exemplo, a gente tem um canal de atendimento onde os clientes ligam para tirar dúvidas, pedir um serviço novo. Se ele fica no tempo de espera de uma ligação maior do que o tempo mínimo que a gente entende que pode ficar, ou então se a questão dele não resolve no ato, e a gente tem, quando encerra um contato com o cliente, a gente sabe se aquele pedido do cliente foi resolvido ou não. Se esse indicador começa a não ser resolvido no ato, começa a demorar 1, 2, 3 dias, quanto maior o tempo de resolução, mais satisfeito o cliente vai ficar. Então, são 2 exemplos de indicadores que eu dei, mas tem muitos outros exemplos que a gente monitora como se fosse um dashboard, mesmo um painel que a gente fala, que a gente sabe que qualquer variação nesses processos, nos indicadores desse processo, pode trazer insatisfação dos clientes, e aí você tem que implementar planos de ação para reverter aquele cenário, senão, de fato, o cliente pode ir embora e deixar a relação com você. Como engajar todas as pessoas a estarem alinhadas com os objetivos estratégicos de uma empresa, considerando uma cultura centralizada no cliente? Você tem que dar o exemplo na liderança. Se você não... Como para tu? Se você não começar pela liderança, você não consegue fazer a transformação. As pessoas se espelham em você, né? Então, eu tenho me disciplinado, por exemplo, a falar de cliente todo santo dia, toda hora, e colocar em qualquer reunião que eu falo, eu tenho falado de cliente, para que isso comece a ganhar cada vez mais relevância e a cultura da empresa. As pessoas, quando forem falar comigo, elas têm que trazer um raciocínio com base no cliente. Porque se elas não fizerem isso, elas sabem que eu vou perguntar. Isso, eu estou falando do meu exemplo, mas todos os meus líderes têm feito isso. Nas conversas, nas reuniões. Então, isso começa a mudar comportamento. Quando você vai fazer uma análise, um estudo, uma proposta, tomar uma decisão, você começa a garantir que todo o time está sempre colocando o cliente na reflexão. Porque se não fizer isso, quando for participar de um processo de decisão, vai vir a pergunta e você não vai ter dificuldade de tomar aquela decisão porque não vai saber responder. Mas isso é uma jornada, né? Porque o que é satisfação para o cliente, para você, é diferente para mim, que é diferente para os... Então, você unificar essa visão do que é satisfação do cliente, né? É um desafio. Porque cada um olha sobre um ângulo, né? Tem que criar parâmetros, né? Você tem que criar parâmetros, exatamente. Parâmetros claros e que te satisfaçam também. Porque tem uma hora que eu imagino que você também tem que ter o seu. Sim. Senão... Tem cliente que quer ser mais barato, é o mais importante. Tem cliente que tem melhor qualidade de serviço, é o mais importante. Tem um cliente que é o meio termo. Enfim, você precisa definir isso na cultura. Falar assim, o que é atender bem o cliente na sua empresa? Para uma empresa pode ser uma coisa, para outra empresa é outra, dependendo do perfil de cliente que você atende. Então, você precisa discutir amplamente com a organização e ter clareza do que significa um cliente bem atendido no serviço que você presta no mercado que você atua. Silvio, o que é um cliente bem atendido? Acho que depende do cliente, porque os clientes têm expectativas diferentes. Mas eu acho que, até esse ponto que a gente estava discutindo aqui, eu já com 20 anos de consultoria assessorando aí grandes empresas no Brasil e até em outras regiões do mundo, acho que o maior desafio que as empresas têm, seja para a centralidade e outras mudanças, é isso que é a mudança de cultura. Cultura, se eu for extrapolar um pouquinho, é o comportamento, é o piloto automático das pessoas, são os hábitos, o piloto automático, o que as pessoas fazem quando ninguém está olhando. Imagina isso em escala em uma organização. Você vai fomentando determinados comportamentos ao longo dos anos, chega um momento que você quer que as pessoas se comportem de outra forma, imagina o desafio. Né? Você deve conhecer os seus hábitos, né? E os que as pessoas queridas do seu entorno não gostam desses hábitos. E o desafio que é mudá-los. Imagina mudar isso aqui em centenas, milhares de pessoas num ambiente de trabalho. Né? Então, esse é um grande desafio, tangibilizar o que significa, explicar para as pessoas que, olha, a forma como você vinha pensando, se comportando no seu piloto automático nos últimos 10 anos, não é a que é a melhor para os nossos clientes e para a nossa organização. Então, as pessoas precisam se conscientizar disso, depois tem uma série de coisas que a gente precisa fazer, para além de tangibilizar o que é o fazer diferente, como fazer o diferente para o dia a dia das pessoas, várias coisas para facilitar as pessoas se comportarem dessa forma. Passa, por exemplo, da liderança, passa por incentivos, por reconhecimentos, por capacitação das pessoas. Então, você imagina, se é difícil mudar o meu hábito do dia a dia, imagina mudar o hábito das centenas ou milhares de pessoas que trabalham comigo. Né? Até as avaliações de desempenho hoje dos colaboradores, elas têm um item lá de se a pessoa tem foco no cliente, né, no dia a dia dela. E você precisa deixar isso claro, e ela saber que ela vai ser avaliada por isso. Senão é difícil mudar o comportamento. Estamos chegando ao final do papo. O que você acha que
que vale a pena ainda ressaltar? Qual é o entendimento que você acha que está errado, que pode melhorar? O que mais a gente pode acrescentar nessa área de centralidade do cliente? Apesar da gente já ter falado bem, mas aí o que você acha? Eu acho que a gente completou bem, né? O que eu vejo, assim, as empresas focarem muito em resultado, né? Como se fosse o objetivo principal. Na verdade, o resultado é uma consequência. Perfeito. Né? Você não, assim, a reflexão que eu faço muito na empresa, na Núclea, assim, se você quer ter um resultado perene, né? Não adianta você tomar decisões pensando no resultado no curto prazo. O resultado de curto prazo pode não ser convergente com o que é a necessidade do cliente. Então você pode conseguir até no curto prazo um bom resultado no negócio que você tem. Mas no momento seguinte você talvez fica com aquela relação fragilizada. Dificilmente uma empresa que pensa no curto prazo ela sustenta no longo prazo. Então o que é a minha visão aqui para a empresa e para qualquer empresa é que se você quer ter resultados de longo prazo, tome a decisão centrada no cliente, mesmo que isso signifique abdicar de resultados de curto prazo. Óbvio que você tem que tomar decisões que mantenham a empresa sustentável. Não estou falando para você prestar um serviço de graça ou gratuito e não ser remunerado pelo serviço, não é isso. Mas você tem que tomar decisões onde que só faça sentido pensando pro cliente e para você, não só para você. Né? Isso faz com que você consiga crescer de uma forma sustentável, perene e consistente ao longo do tempo. Muito legal. O Silvio quer acrescentar Sempre tem coisa? coisas, esse exemplo que o Daré deu, que estão no quadrante do ganha a empresa, ganha o cliente. Tem coisa que ganha o cliente, perde a empresa, tem coisa que ganha a empresa, perde o cliente. Mas eu entendo que nessa lógica, quando ganha o cliente, de alguma maneira, nunca a empresa perde. De forma geral é isso. De forma mais geral, ou menos, porque no curto prazo. Pelo menos no curto prazo pode ser que sim, mas há um pensamento que eu acho que é isso. Você pode ter ações, é iniciativas, processos políticos que te dão resultado no curto prazo e receita no curto prazo, mas machucam o cliente todo dia. A gente fala que são os bad profits ou os bad revenues. Né? São receitas que, se você pensar ao longo do tempo, machucam o cliente. No curto prazo estão te entregando PNL. Tá? E a gente tem vários estudos que mostram isso. Tá? Bom, muitíssimo obrigado, senhoras e senhores. Eu acho que é isso por agora. Depois a gente vai voltar com outros 2 painéis, com outros 2 assuntos. Certo, produção? Maravilha, a produção me deu o sinal de que sim. Então, sim, sim. Aí vamos nós. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que precisa ser dita. Não, na verdade é só isso. Só agradecer a você, agradecer aos nossos convidados, nosso chefe, nosso CEO, o André Daré, e o Silvio Marotti, agora não vou errar, da Bain & Company. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.